Mitos e mitas de todas as idades. Finalmente um cara sinistro resolveu dar as caras em Mushoku Tensei. Estamos falando de ninguém menos do que Bad-Gad, o senhor dos demônios que concede a sabedoria. O cara que tá vindo desde antes da Guerra de Laplace. E esse cara apareceu de repente justamente para desafiar quem? O nosso querido Rudeus. Pois é, galera, vai ser uma batalha que vai rolar algumas controvérsias aí, coisas inesperadas estão pra vir, umas reviravoltas muito loucas. Então, vamos ver o que aconteceu? Chega mais. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O mangá de Mushoku Tensei já começou a aderir algumas coisas diferentes. Um cara muito poderoso, um dos caras inclusive mais fortes de toda a história, o Bad-Gad. Quando esse cara soube que tinha um menino que tinha lutado contra um deus dragão, né, cara, ele ficou meio que interessado no potencial desse garoto aí, e ele era o Rudeus. Então ele veio justamente pra cá pra desafiar o Rudeus, e cara, não é algo que o nosso querido Rudeus, nosso protagonista, vá segurar de forma fácil, né, mano? Até porque um deus do nada, o cara aparece na tua frente pra te desafiar pra uma batalha, pô. Só faltou ele se borrar todo naquele momento ali, mano. Mas além disso, além desse desafio dele aí, mano, outro desafio que vai rolar também é o desafio meu pra você, de deixar o like nesse vídeo. Eu te desafio, eu sei que você consegue, cara. Manda esse like aí, justamente pra ajudar a gente, mano. É só apertar um botãozinho e mais nada. Simples, tocou, teu like brabo, não te custa nada, ajuda demais o canal. E eu te agradeço demais por isso. Valeu, cara. Tu é brabo, hein? Galera, tudo começou por causa de uma notícia espalhada pelos países perto da Universidade de Magia da Terra Nova. Essa notícia foi espalhada em uma incrível velocidade por todo mundo. Um rei demônio tinha aparecido do nada. Pois é, mano, geralmente a notícia que um rei demônio aparece chegaria muito antes dele chegar em si no lugar. Só que esse rei demônio, em particular, né, o Bad-Gad, avançou tão rápido que a galera descobriu só quando ele já estava cruzando o território. Então o cara tem uma velocidade exuberante e a gente já sabe disso. Os líderes das nações então acabaram fazendo com que o estado ficasse numa confusão, um caos total. Isso era totalmente compreensível, né, galera? Até porque já era uma regra básica, os reis demônios nunca se aventuravam fora do continente demoníaco. Ou seja, existia até alguns aí com uma fúria que eram absurdas pra lá. Mas praticamente todos esses foram exterminados na Grande Guerra ali no lugar há séculos atrás. Os sobreviventes que agora governavam o continente demoníaco eram mais pacíficos, né? Agiam com mais cautela por natureza. E a maioria não se interessava por conflitos, a galera só queria simplesmente ficar de boa cada um no seu canto. E mesmo apesar da sua personalidade, esses reis ainda eram poderosos o suficiente para tomar o controle de um pedaço do território do continente demônico. Se um desses decidisse semear o caos no território humano, cara, seria um dano incalculável, irmão. Imagina o cara simplesmente, se ele consegue dominar o território demoníaco, imagina o território humano. Já era, não tem nem como. E esse demônio que veio tinha um nome que era literalmente indestrutibilidade. Mas graças à sua natureza pacífica, pouco se sabia sobre ele, sobre a capacidade de batalha desse monstro. Nós apenas ouvimos algumas histórias sobre ele, né, falando que ele poderia ter lutado contra Laplace no passado e tudo mais, mas o Bad-Gad realmente era alguém muito forte, cara. Ele viajou para a Konoha Magic Academy com a intenção justamente de desafiar o Rudeus, como a gente falou. E quando ele chegou lá, ele viu o Beastman olhando pro lado de fora da biblioteca, querendo desafiar o Rudeus também. E aí ele chegou já metendo moral em tudo, né? Só que os caras falaram para ele esperar a vez dele. Fica aí no teu canto, tem fila para lutar contra o Rudeus, meu querido. Não tendo vontade de esperar, ele até perguntou, né? Se tinha alguma maneira dele furar essa fila aí. Em vez de ficar esperando ali, o cara não tava com paciência. Então, o cara falou que poderia sim, se eles se desafiassem e lutassem contra. Meu amigo, obviamente o Bad-Gad aceitou o desafio. E, cara, derrotou com facilidade todo mundo que tava ali. Não fez nem esforço nenhum, cara. E quando o Rudeus saiu, parecendo totalmente atordoado com a cena diante dele, veio o desafio. Sem nenhuma saída naquele momento, um cara gigantesco, musculoso na tua frente, pedindo pra lutar contigo, tu podia não aceitar? Não, senão o cara acabava contigo ali mesmo, de qualquer jeito. Então, o Rudeus teve que aceitar isso daí, mano, não teve jeito. Eles foram encaminhados pro pátio, com os alunos ali, funcionários da academia, todo mundo assistindo. A galera se juntou realmente tipo aquelas brigas de escola, tá ligado? Fica todo mundo em volta e tal, uma doideira. O Bad-Gad concordou em esperar enquanto Fitz recuperava o equipamento do Rudeus ainda, pra ele poder lutar nas melhores condições, né? E durante esse tempo, o Rudeus esperava sair do duelo. Mas não aconteceu, cara. Fitz então deu o equipamento pra ele e Rudeus mencionou que o equipamento dele na luta contra o Ostrich tinha sido arranhado e tal, por isso que ele teve que recuperar um pedaço aí.
Isso intrigou um pouco mais o Badgad, então ele apresentou algumas condições para que esse duelo ocorresse. Ele disse para o Rudeus o seguinte: o Rudeus tinha que atingir ele com a sua magia mais poderosa, e se ele pudesse machucar o Badgad, seria a vitória do Rudeus. Se ele não pudesse, o Badgad combateria e derrotaria o Rudeus com apenas um golpe. Já viu que a intenção do cara era literalmente acabar com o Rudeus. Tá, ele ficou lá parado então, casualmente com as mãos no quadril, e estava simplesmente esperando o ataque do Rudeus para poder dar o sinal de início da batalha. O Rudeus era quem ia determinar tudo. Como precaução, o Rudeus então ativou seu olho da premonição e trouxe uma surpresa para ele. O olho, por sua vez, não mostrava nada, literalmente não tinha nada. Mas isso era porque o olho do demônio da Kishirika não funcionava contra o Badgad, ele mesmo assumiu isso lá na hora durante a batalha. Que, galera, na moral, já deveria se esperar do Rei Demônio, né? O cara é brabo dos brabos, então, pô, com certeza isso foi um grande problema pro Rudeus. A chance do Rudeus de evitar um golpe fatal tinham simplesmente acabado de diminuir dramaticamente, mano. Foi uma coisa que deixou ele um pouco nervoso. Finalmente o Rudeus então levantou o seu cajado para poder começar aí a se concentrar, respirando profundamente, reunindo o máximo de poder mágico que ele podia. O cajado foi conjurando aos poucos o canhão de pedra, que era justamente o feitiço que o Rudeus mais estava familiarizado, né? Ele já estava acostumado a lançar, inclusive lançou contra o Osterys também, e foi o que causou um certo dano no Osterys, na mão dele. E aí o Rudeus começou a se preparar, disparando o feitiço mais poderoso que ele conseguia, cara. Era algo completamente diferente do que ele já tinha feito antes. Parecia ser mais forte e afiado. A pedra, então, bateu no Badgad, colidiu com ele. Um estrondo enorme e algo surreal aconteceu. O corpo dele sofreu danos, tá? Sinistros, inclusive. Os 6 braços do Badgad foram instantaneamente arrancados. Ele começou a se desintegrar, mano. A parte inferior dele foi a única coisa que sobrou, tá ligado? Ficou só as pernas dele ali, mano, parada. E a parte de cima que estava intacto foi jogada vários metros. Aí ele ficou deitado lá no chão, sem se movimentar. Só que, galera, o Rudeus tinha esquecido de um pequeno detalhe nisso tudo. O próprio Badgad tinha até falado pra ele isso, mano. Quando ele olhou pra trás, ele viu uma galera muito grande observando a batalha. Principalmente esse ataque fenomenal do Rudeus. Foi uma parada surreal mesmo. Só que ele tinha esquecido é que o Badgad era um ser imortal. E mesmo assim o Rudeus inventou a melhor técnica que ele tinha para poder derrotar o Badgad. Então isso gerou uns pensamentos meio absurdos na mente dele, tipo, cara, será que eu matei o bicho, tá ligado? Eu matei esse maluco! E agora ele tava tentando se acalmar para poder ter certeza e entender exatamente o que foi que aconteceu ali. O Rudeus virou então para enfrentar mais uma vez o deus, encarar o corpo dele no chão. E então, prestes a lançar um outro canhão de pedra, o Badgad já tava ali. Pá, na frente dele, tava com vida mais uma vez em pé e quase metade maior do que ele tava antes. Só que a cabeça dele não aumentou, né? Não ficou maior, então causou até um efeito um pouco bizarro ali. Foi engraçado, o cara com o maior corpão e a cabeça pequena, tá ligado? O Rudeus nesse momento até sentiu o alívio, porque, pô, ele não matou o cara, né, mano? Ele já tava no desespero ali. Foi bom que ele não tava enfrentando um ser humano normal, porque ele já tava pensando que ele era um menino acabado. Porque imagina só, o cara dá um ataque desse numa pessoa normal, aí já era, não tem nem como. Aí o Rudeus literalmente ia sofrer as consequências disso. Mas, em qualquer caso, agora tudo faria sentido pra ele. Ele foi inteligente o suficiente da sua parte para poder evitar uma batalha real, porque se ele tivesse lutado realmente com tudo, né, com toda aquela sua força, todo aquele lugar que eles estavam ia simplesmente se transformar num terreno baldio e completamente estéril. Não ia ter nada, ia destruir tudo ali, tanto o Rudeus lutando com a sua força, quanto o Badgad, principalmente por parte do Badgad, né. Mas durante os segundos seguintes, todos os 6 braços do Badgad vieram se rastejando no chão em direção a ele. E aí, se juntaram ao corpo novamente, fazendo com que ele tivesse os braços todos de volta, ou seja, ele tem uma regeneração absurda também. Isso fez com que ele ficasse cada vez maior, e apesar dele não ter voltado ao normal, o Badgad ainda assim reconheceu a sua própria derrota. Falou que o Rudeus sim poderia ser chamado de herói nesse momento, então levantou o braço dele como se fosse um lutador de boxe, né? Pelo menos ele deu à multidão um grito de vitória, uma chance de gritar. Só que quando ele levantou a mão do Rudeus, né, que estava segurando o cajado ainda, foi algo meio que estratégico. Nesse momento, nós ouvimos um total de 0 vozes. Ninguém falou nada, ninguém gritou nada. Por algum motivo, ninguém estava fazendo nenhum som. E depois de vários segundos, o Badgad assinou para si mesmo. Aí, galera, não tinha outra alternativa. O Badgad lançou um blefe supremo em cima do Rudeus e fez o seu punho. Aliás, o seu punho não, os seus punhos, né? Porque foram 3 logo de uma vez. 3 punhos direto no Rudeus. Antes que o Rudeus pudesse pensar em qualquer coisa e reagir,
ele tomou diretamente na cara as 3 mãos, os 3 punhos do Badgad. E ao mesmo tempo, é claro que o Badgad não largou a mão dele, estava segurando, então ele literalmente não tinha possibilidade nenhuma de se defender. O golpe, infelizmente, deixou o Rudels inconsciente, e depois de acordar é que ele veio descobrir o impacto da luta sobre toda a Universidade Mágica da Terra Nova. Mas galera, mais tarde, o Badgad ainda se matriculou na academia pro choque de todo mundo, né, que ninguém esperava isso. Mas depois também, depois de um tempo, ele desapareceu misteriosamente. Saiu sem dar uma palavra para qualquer lugar desconhecido que ninguém sabia. Badgad mais pra frente no futuro retornou, no volume 23 mais especificamente, usando uma armadilha de luta de Deus, cara, onde ele se declarou um amigo jurado e apóstolo do Hitogami. Aí o negócio ficou mais sério. Badgad, com uma luta contra o Deus, era muito poderoso, cara, e era capaz de dominar os esforços combinados do Rudels e dos aliados dele facilmente. Mas ainda assim, com tanto esforço, tanto desenvolvimento da galera, o Rudels conseguiu derrotar o Badgad. Ele foi derrotado finalmente. Mesmo que ele diga que só concordou em ajudar o Deus Humano uma vez, foi decidido que ele precisava de um outro futuro, né? De um destino diferente. Afinal, ninguém queria correr riscos de nada. Então decidiu que ele deveria ser selado, com a sua consciência ainda intacta, é claro. Isso até que o Deus Humano fosse destruído por completo. O próprio Badgad concordou com essa ideia. Ele também achou isso, era justamente o mais eficaz para poder evitar muitos problemas no futuro para o Rudels e para os seus próprios companheiros. Afinal, galera, um deus imortal perambulando pelo mundo que estava sendo literalmente apóstolo do Hitogami, que era contra o mundo, que queria derrotar o Rudels, é um negócio muito surreal, mano. É um negócio muito surreal, isso realmente poderia causar um grande problema. Agora, meu querido, você pode se segurar mais ainda na sua cadeira. Não levanta não. Primeiro, manda a tua inscrição aqui pra gente, cara. Manda o sininho ativado também. E o like pra mostrar pra galera que você curte demais o Mushoku Tensei. E pra mostrar pra gente aqui também que você se amarra nessas batalhas bem feitas. Assim, a gente pode fazer o quê? Preparar várias outras lutas pra você. E tem muita luta dentro de Mushoku Tensei, tá? Tem umas lutas tão épicas que você vai ficar de queixo caído só de ver. Galera, com certeza você vai se amarrar. Então, vai ter muito mais coisa se você estiver curtindo, se você estiver por dentro e ajudando a gente, mano. Então dá essa força aí, deixa o seu like e eu agradeço demais por isso. Você é um mito demais, tu é brabo, tamo junto sempre, hein? Valeu por tudo isso, um grande abraço e até a próxima, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu!